Bom, boa noite a todos. Agora sim, eu já comecei, mas veio vários avisos, aí eu tive que desligar e para acertar tudo direitinho. Bom, vamos ver se agora conseguimos. Chegando os comunicados aqui para mim, para ter cuidado com as palavras, não usar palavrões e nada que seja proibido para menores. Claro, é evidente que isso aí eu jamais faria, é um cuidado sempre que eu tenho no respeito à família, até porque eu tenho crianças que faz parte da minha página. Mas vamos ver se agora eu consigo terminar por cá. Vamos começar tudo de novo. Faz parte da vida, né? Então a nossa meta hoje não quer dizer que eu seja palestrante, que eu tenha grandes conhecimentos, sou um simples operário, como sempre digo na página. Só que eu sou um batalhador, aquele que realmente briga pela justiça, pela verdade, pela honra. Então muitos podem perguntar, mas Alvarino, então você é um santo? Não, eu tenho vários erros, pois justamente de acordo com os meus erros é que eu procurei me lapidar tentando acertar. E dentro dessa luta nós vamos sim continuar, mesmo que não tenha efeito, mesmo que nossas palavras sejam jogadas ao vento, mas pelo menos nós temos a consciência tranquila, aí sim, consciência tranquila dos nossos deveres cumpridos. Mas vamos falar aqui, já todos falam fé, fé, eu tenho fé, mas o que é fé? O que nós poderíamos dizer? O que significa fé? A fé nada mais é do que dedicar, confiar e acreditar. Vamos gravar bem esses três significados da fé para que nós tenhamos uma visão daqui a pouco. Dedicar, confiar e acreditar. Dedicar e confiar. Mas vamos falar primeiramente da consciência. Porque a mente, na realidade, isso vai servir daqui a pouco, a gente vai falar sobre isso. A mente é tal qual um papel em branco, esperando que seja escrita alguma coisa. Porque quando nascemos, nós nascemos exatamente já com a mente, mas ela totalmente em branco, sem nada delineado ali. A criança aos 3 anos, até os 3 anos, é que ela começa a ter consciência. Até essa idade, ela vê as coisas, ela sorri, ela brinca. Quando as pessoas brincam com ela dá risadinha, mas ela não tem consciência. Ela simplesmente está se sentindo alegre porque ela está viva. Então, o primeiro ato é rir. Ela passa a gravar. Quando ela passa a gravar, desde quando nasce, ela passa a gravar, é sinal de que a mente está recebendo alguma orientação. A consciência ainda está inconsciente, mas evoluindo. Porque a pessoa inconsciente, ela vai acordando. É tal qual você, quando está dormindo, te chama, na hora você não tem noção de nada. Aí depois que você começa a responder, calma, deixa eu acordar primeiro. E a pessoa faz muitas perguntas, então é preciso que você acorde primeiro, para depois então responder
às pessoas as perguntas que porventura estejam sendo feitas. Assim essa criança. Por isso que é muito importante a educação familiar, que geralmente a educação familiar é muito importante, que vai ensinar tudo ali direitinho, ensinar o respeito, o amor, a dedicação, vai ensinar aquela criança as coisas boas, vai ensinar o que não deve ser feito. Quando os pais estão fazendo isto, eles estão colaborando para a evolução da mente daquela criança. E essa criança, quando vai ouvindo tudo isto, ela vai se adaptando, a consciência vai se adaptando e vai jogando na mente, vai registrando na mente. O papai falou que isso aqui é bom, mamãe falou que isso aqui é bom, fulano falou que isso aqui é ruim, o vizinho falou que isso aqui é perverso, que não deve fazer isso. O vizinho xingou com esse palavrão, com aquilo. Então, quer dizer, a consciência vai ouvindo tudo isso e gravando na mente da criança. Dando um salto aqui, rapidamente, não quer dizer só na criança, não. O adulto, depois de adulto mesmo, a criança depois de adulto. Se não tiver cuidado, a própria consciência ela pode ser dilacerada. É o que nós chamamos de lavagem cerebral. Quando nós chamamos de lavagem cerebral, é quando nós lavamos de acordo com o nosso interesse, intuímos aquela pessoa, aquilo ali, dia e noite, dia e noite. E a pessoa, nesse sentido, perde a consciência sobre aquele assunto, perde o mérito de analisar aquele assunto e saber os perigos que é, e com isso a pessoa anula sua consciência e passa a vivenciar aquilo. Mas vamos voltar nas crianças, que depois a gente volta aqui outra vez. Então essa criança, ela vai crescendo, vai se tornando adulta, e com isso sua mente vai realmente evoluindo cada vez mais, e com isto aprendendo, e muito. A nossa missão, a nossa consciência, ela aprende, ela pode também revelar a noção dos estímulos à volta de um indivíduo que confirma sua existência. E por esse motivo, a consciência costuma dizer que quem está desmaiado ou em coma está inconsciente. Nesse momento, ele está sem consciência. A consciência também ela pode estar relacionada com o sentido de moralidade, de dever, a noção próprias ações, sentimentos internos. No momento que essas opções são executadas, sentimentos internos, quando nós perdemos um ente querido, a consciência logo joga aquilo de frente e aciona por aí os nossos sentimentos. A consciência ela pode ser relativa a uma experiência, problemas, experiências ou situações. Então, tudo isso, a nossa consciência ela está apta a ver, a vivenciar e transmitir sentimentos, transmitir alegrias, transmitir rancor. A nossa consciência ela está preparada para isso. Por isso é que se diz, fulano, onde é que está a sua consciência? Por que você não vê isso? É nesse exato momento que nós entramos num departamento muito perigoso. Porque essa mesma consciência ela pode se tornar escrava da mente. Porque quando você sofre, quando a pessoa começa a colocar na sua cabeça que isso aqui não, tem que ser isso, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E a sua consciência diz, não, mas isso está errado, eu não posso fazer isso.
Mas aquela pessoa batalha tanto com você que aquilo ali está certo, você passa a aceitar aquilo, a sua mente passa a aceitar aquilo. E você começa a apoiar o que está errado, porque você perdeu a consciência. Você perdeu o seu livre-arbítrio de poder discernir o que é certo e o que é errado. As más educações, as palavras desconvexas, é tal qual uma criança, é tal qual na sua iniciação, a consciência, ela quando há esse tipo de ensinamento, você perde a razão, a sua consciência perde a razão de ser o que é, e passa a admitir aquilo que é errado, porque tanto gravaram na sua mente e fizeram a sua cabeça, como se diz, você passa a apoiar o errado, ir contra aquilo que é certo, ou aquilo que todos afirmam que é o certo. Algo que a sua própria consciência deixa de ver. Por exemplo, uma criança ou mesmo um adulto, se eu começar a implantar, se eu tiver começar a implantar na cabeça de uma pessoa, eu vou dizer aqui que o Antônio da Silva aqui, que é esse que está aqui, olha, Antônio da Silva não vale nada, esse cara não presta, isso aqui não vale nada, vocês têm que ter raiva dele, esse cara tem que ter fim. E eu começo a trabalhar isto na sua consciência, que a sua consciência ela é dominada, ela passa a ser escravo das minhas insuflações. E com isso aquilo fica gravado na sua mente. Gravou na sua mente, pronto. A sua mente agora que vai determinar. Quando você vê que o José, o Antônio, que eu falei que não presta, você vai passar a detestar e desejar o fim dele. Sendo que, na realidade, essa pessoa aqui é de primeira qualidade. É uma pessoa pura, límpida, sem máculas. Mas como eu trabalhei a sua consciência, trabalhei a sua parte do seu mesencéfalo, do seu cérebro, e eu te dominei. Nesse exato momento, a sua consciência passou a ser escrava da sua mente, porque aí agora que vai prevalecer é a sua mente. Aqui está não, aquilo ali é um problema mental. Você é aquilo que está ali e não sai para outra coisa. Então nós assistimos muito, as pessoas oram a Deus e defendem tudo que é errado. Então é um disparate muito grande. Então é preciso que nós realmente possamos falar sobre isto, desses disparates, que cada um possa pensar. Quando você falar algo, tenha convicção, conhecimento daquilo que você vai fazer, daquilo que você vai dizer. Porque você pode estar levantando um falso, você pode estar fazendo a maldade. Ora, se a fé ela é dedicação, confiança, aí eu pergunto, se está tendo dedicação, confiança em Deus, do mesmo jeito que você está tendo a dedicação, a confiança, acreditando no errado? Porque dedicação, confiança, é fé. É preciso que nós saibamos diferenciar, saber quando é que nós devemos realmente dizer sim, não. Porque nós temos o sim e o não, o feio e o bonito, o amargo e o doce. Eu perguntaria, seria de bom alvitre eu dar uma pessoa morrendo de sede, uma pessoa morrendo de sede, você acha certo? Essa pessoa atravessou 2, 3 dias dentro de um deserto.
chegou na sua porta, morrendo por um copo de água. Você acharia certo você dar a água a essa pessoa que já está falecendo de sede, e no fundo do copo você colocar uma colherada de sal? É simplesmente uma pergunta. O que a sua consciência diria? Claro, evidente, não faça isso. Mas se eu tivesse insuflado você que iria aparecer uma pessoa na sua casa morrendo de sede, mas que aquela pessoa não prestava, não valia nada, que merecia morrer, que não vale nada, eu teria feito a sua cabeça, eu teria feito a sua mente, a sua consciência estaria dominada, e a primeira coisa que você faria era colocar o sal dentro da água e dar para a pessoa beber. A coisa mais séria do que se pensa. Talvez nós vivemos neste mundo, o nosso dia a dia, rindo, brincando, conversando, falando, acreditando em Deus, mas não observamos cada ato ou ação que cometemos durante o dia ou mesmo à noite. Quando nós implantamos em nosso interior, na nossa mente, as coisas negativas, só ficamos pensando em negativismo, é sinal de que nós estamos perdendo a consciência. Perdendo a consciência de nós mesmos. Porque quando valorizamos a nossa consciência, nós tiramos momentos para autorreflexões do que devemos ou não fazer. Quando algo surge à nossa frente, ou quando algo surge para que precise das nossas decisões, é preciso que pensemos bem o que vamos dizer, o que vamos orientar. É tal qual um filho vai pedir orientação ao pai ou à mãe. Você é o responsável por aquilo que você diz, pelas suas decisões, seja no trabalho, seja na brincadeira, seja brincando, rindo, farreando, mas tudo que sai da sua boca é fruto do seu cérebro, da sua mente e da sua consciência. Então, se nós policiarmos mais o nosso interior, do nosso cérebro, nós vamos mudar muito o comportamento. Então, muitos dos senhores, muitos de vocês, meninas, podem até me responder, mas Alvarino, eu já vi você dando uma resposta em muitos, aí na página. Ou até a resposta pesada. Claro, evidente que ninguém é santo. Não é porque você seja realmente uma pessoa que trilha um caminho de bondade, ou um caminho que tenha o seu coração limpo, que você vai ter que aceitar desaforos. Não. É preciso que você não xingue, não maltrate, mas dê resposta à altura. Por quê? Aquela pessoa vai retroceder e não vai ter diálogo para conversar contigo. Porque você não foi estúpido e grosso tal qual. Se ela me respondeu com um palavrão, eu vou acreditar já. Parabéns pela sua educação, você demonstra de que família você veio. Você demonstra quem foi seu pai, a sua mãe. Eu não respondi mal. Eu só lembrei aquela pessoa que ela tem um pai e uma mãe. É simples. E a cada dia que nós vivemos nesse mundo, nessa curta estrada da vida, é o que mais nós olhamos. As pessoas totalmente desgarradas de justiça, desgarradas de amor. É um pisando sobre o outro, um querendo ser mais do que o outro. Mas todos esquecem. Quando está tudo bem,
Ah, fulano não presta, Beltrano, Ciclano não vale nada. Você, para quando dizer que uma pessoa não presta ou não tem valores, é preciso que você diga quais são os erros daquela pessoa. E se aquela pessoa está cometendo erro, está errada, então é válido você dizer, não, ela está errado porque ela fez isso, 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 isso. Pronto, acabou. Porque quando você anda certo, quando você é uma pessoa digna, quando você é uma pessoa de moral, ninguém tem condições de combater com você. Porque ele não encontra o que te denegrir. Ele vai dizer o quê? Nada. Enquanto ela, essa pessoa, ela é devedora, ela sabe que se abrir a boca, continuar a discutir, muitos podres vêm para fora. Então é preciso que nós saibamos usar a nossa consciência. Vocês poderiam até perguntar, mas Alvarino, peraí, mas tem crianças aí que aos 2 anos é motivo das mídias, é superdotado de conhecimento, de poderes, Bom, nós temos crianças aí que sabem quais são as bandeiras de todos os países do planeta. Realmente é algo fora de série. Mas isso é um outro assunto que nós deveríamos tocar, é no avanço da espiritualidade. Aí já cabe dentro de um outro assunto, totalmente do que nós estamos falando aqui. Então, nós hoje olhamos as páginas, relacionamentos, que nós ouvimos aí é triste, é doloroso. Nós olhamos pessoas que enchem suas páginas com a imagem de Cristo, com a imagem de Deus, com a imagem de anjos, com a imagem de santos. E, no entanto, o dia a dia daquela pessoa é totalmente adverso. Agora, nós juntamos a consciência e a mente e vamos à fé. Um momento. Fé, como disse, é dedicar, confiar e acreditar. E acreditar, né? Dedicar, confiar e acreditar. Ora, claro e evidente, qual é aquele que não acredita em Deus? É preciso que a pessoa acredite em Deus. Porque, na verdade, Deus não está nem aí se você acredita nele ou não. O que ele fez foi completo. Não tem erro. Tudo essa força energética que chamam de Deus, ele fez tudo certo. Ele não fez nada errado. Tudo que há de errado é o próprio ser humano. É ocasionado pelo ser humano. Então não tem essa de, ai meu Deus, me ajuda, é isso, e coisa e outra. Não, é você que tem que se ajudar. Porque no momento que você for uma pessoa digna, uma pessoa que realmente acredita em Deus, faz tudo direitinho, você olha seus atos, ações, seu dia a dia. E para ser bom, merecedor das glórias, não é preciso que você saia dando dinheiro para ajudar os outros, não é preciso que você gaste dias e horas de porta em porta ajudando ninguém, não. Não se trata disto. Se trata do seu comportamento perante a sociedade. Podemos rir, brincar, pular carnaval, não é nada demais. Deus não condena nada disso. Você pode se fantasiar de Beelzebub, de capeta, de diabo, você pode se fantasiar de mula sem cabeça, de lobisomem. Nada disso influi. Isso não vai pesar no conceito de você para com Deus. Porque é um momento que você está se divertindo, você está brincando. Mas é preciso ter o seu horário certo, a hora certa. É preciso que você tenha horário do seu trabalho, horário do seu almoço, horário de você dormir, horário de você se divertir e o horário de amar, né? É claro. Então você pode conviver com tudo isso, mas sem haver uma mistura desorganizada. Porque Deus, quando fez o planeta, fez o universo,
Ele não delineou e nem proibiu ninguém de nada, nada. Tanto assim que ele deu livre-arbítrio ao homem. Quando eu falo homem, o livre-arbítrio é o ser humano, melhor dizendo. Então, o ser humano tem o direito de fazer aquilo que ele pensar. Então, se nós analisarmos friamente por este ângulo, nós vamos notar que tudo que ocorre, o culpado somos nós mesmos. Deus não tem nada que se meter em ajudar ninguém. O que Deus faz é a única coisa, uma coisa. Se você segue direitinho, você é uma pessoa contrita, uma pessoa que... Aí sim, quando você depara com algo difícil de resolver, ou que você não tenha assim um grande conhecimento, aí sim você eleva o seu pensamento a Deus e diz: Senhor, clareia a minha mente, clareia a minha consciência, me mostre o caminho a tomar. Aí nessa hora, Deus vem e estende a mão e diz: aqui está o caminho. Automaticamente. Automaticamente. Aí podemos dizer: mas espera lá, tem algo aí, então, nesse caso, que Deus não consente. E, no entanto, fazem. Não, eu gosto de tocar em assunto mesmo polêmico, né? As mulheres de vida fácil. Vida fácil, haja dificuldade nisso. Mas todo mundo diz que é mulheres de vida fácil. Eu estou falando aquelas que vivem nesse antro, nesse meio, que é conhecido, né? Cada cidade tem o seu nome, a zona. São mulheres que vivem na noite, né? A profissão delas é aquela. Então vocês vão dizer: mas Deus então não ajuda, porque elas são mundanas. Pior são aquelas que se fecham dentro de família, está na igreja rezando e depois está fornicando. Porque aquelas que estão lá, é um castigo muito grande que elas receberam. Ninguém pensa que elas estão socadas ali dentro, ganhando aquela mixaria de dinheiro, aturando pessoas desconhecidas. Não pensa que elas não têm sentimento. Elas têm sentimento, sim. Elas têm vontade, muitas têm vontade de sair daquela vida. Mas o ser humano, como é, depois que cai lá, ninguém mais dá valor. Aonde elas chegam são rechaçadas. Se elas querem sair dali, arranjar um emprego, não, você é puta de rua. Aqui você não tem cabimento. Então são rechaçadas pela humanidade, pelos seres humanos. Elas são, se encontrar com uma delas fora dali, elas têm boas conversas, elas são pessoas sensíveis, são pessoas que têm sentimento. Mas é como diz, é um castigo que receberam, que elas têm que passar por esse sofrimento para se lapidar, para se redimir. Mas isso aí é um outro assunto também, junto com aquele que eu falei da criancinha, né? Superdotada de poderes. Eu só estou tocando nesse assunto, que é para que depois não venha algum engraçadinho: mas então, sendo assim, as putas de rua não têm valor nenhum perante a Deus. Engano. É preciso saber o porquê que elas estão ali. Agora, o que não é cabível, e realmente, por isso que nós vimos uma vez muitas pessoas sofrendo, padecendo. Eu posso falar isso com conhecimento de causa. Quantas e quantas e quantas vezes eu sou obrigado a excluir, pedindo amizade aqui, na mesma hora eu vou excluindo. Vou excluindo uma por uma. São moças jovens, pede amizade para depois se transformar em sexo virtual.
é sexo virtual. São jovens, seus 20 aos 30 anos, até menos até. Aceita-se a amizade, depois manda o Messenger, vídeo. E aí a pessoa paga X para assistir o vídeo. Ou pode ser um vídeo já feito, delas mesmas, ou pode ser um vídeo direto. Mas só que essas jovens, durante o dia, está lá na rua, é senhorita, aí está lá na igreja rezando. Ai, Deus me ajuda. Então, eu estou tocando nesses tipos de assunto para ver como é que está a humanidade. Isso é a consciência. É preciso que tenhamos realmente saber gerenciar. Hoje eu tenho aí quase 7.000 pessoas, e se multiplicar isso por mais uns 4, 5, 6 vezes, quase 42.000 pessoas. E posso dizer, são pessoas boas, eu percorro a página, eu observo muito. Nós estamos, a sociedade, as pessoas estão precisando de amizades puras, amizade para trocar, para conversar, para ter um espaço para falar. Porque aí fora está muito difícil encontrar alguém realmente que possa se dialogar. Porque quando se para conversar, é só o que não presta, ou então fazer fofoca da vida dos outros. Então é preciso conhecer um pouco do nosso cérebro. Nós temos, basta nós percorrermos aí os sites de relacionamentos, o que nós temos aí de pessoas que são insufladas aos erros é demais. Pessoas defendendo coisas erradas, defendendo ladrões, defendendo assassinos. Aí eu pergunto, essa pessoa tem consciência? Não. É um doente mental. É doente mental. Porque ele não tem consciência de que aquilo que ele está fazendo está errado. Aí é onde eu digo, nós, que temos a nossa consciência perfeita, devemos alijar. Alijar quer dizer excluir essas pessoas. Não é xingar, palavrões, denegrir a moral da família daquelas pessoas, mas realmente se reunirem todos e retirar essas pessoas do meio da sociedade. Eu poderia falar dos desencontros de outros países, aonde morrendo centenas de milhares de fome, sem ter o que comer, sem ter o que vestir, milhares e milhares de pessoas morrendo por bombas, tiros, guerras em nome de Deus. Estão matando em nome de Deus. Se nós percorrermos um lado da África, nós vemos pessoas esqueléticas servindo de cobaias, de teste para remédios. E ali elas morrem secas em vida. Crianças que, se fizer isso com o dedo, atravessa o estômago e sai nas costas, porque não tem, só tem pele e osso. E nós, os brasileiros, estamos em cima de um filé mignon e estamos estragando. Nós mesmos, brasileiros, estamos destruindo o nosso próprio alimento. Porque a nossa terra, ela é rica, ela é poderosa. Não há no planeta Terra um país que tenha o poderio do nosso Brasil. Um país onde tem de tudo, onde tudo que se planta dá, e onde não frutifica nada, mas se cavar a terra,
tem minérios. Um país onde não falta nada. Onde os grandes centros urbanos ficam lamentando que tem pessoas morrendo de fome. Concordo. Tem pessoas passando fome, sim. Mas não tanto quanto anunciam. Então nós estamos numa terra abençoada. Mas nós, brasileiros, estamos destruindo o nosso próprio alimento, destruindo a nossa própria vida, porque nós nós adormecemos a nossa consciência, adormecemos a nossa mente, nos tornamos escravos das oligarquias, dos poderosos. Nós nos tornamos inimigos daquele a quem nós nem conhecemos. Passamos pelas ruas, olhamos os nossos semelhantes como se fosse nada. Somos incapazes de dar um bom dia, independente se conhece ou não. Esses valores nós encontramos no interior das roças, no interior, lá do interior do roceiro, que não sabe ler e nem escrever, mas quando você anda pelas estradas, ou mesmo dentro daquelas cidadezinhas, ai, que sufoco, meu Deus. Se passar por 1000 pessoas, oi, bom dia, oi, bom dia. Se você passar por 1000 pessoas você tem que responder bom dia. Eles são incapazes de passar por um pelo outro sem dar um bom dia. E tem muitos daqueles capiaus, né, quem é da cidade, nós que somos da cidade temos a mania de chamá-los de matuto, capiaus. Mas aquele matuto, quando chega perto de uma dama, de uma senhora, ele tira logo o chapéu da cabeça, bom dia. Mas quando eu falo isso que está aqui, tenho certeza que muitos engraçadinhos que têm dinheiro, o Varino aí, falando besteira. Se interessa, tenho certeza absoluta. Então veja bem o que é a consciência, o que é o amor, o carinho, o respeito pelo seu ser humano, porque quando aprendemos a respeitar o nosso ser humano, cuidar de nossas vidas e respeitar o nosso semelhante, respeitar os direitos dele, nós vamos dar bons exemplos que eles vão respeitar o nosso. Porque a hora que eu atravessar os nossos direitos, aí nós podemos, devagar com a dor que o santo é de barro. Não vem que não tem. Mas como você é uma pessoa que anda sempre coesa dentro daquilo que você faz, aquela pessoa não vai ter como dialogar com você. Só que você vai angariar muitos inimigos, inimigo, aqueles que só defendem o que não presta, ele vai ser seu inimigo. Porque você não concorda com ele, porque você colocou a sua consciência pelo certo, pelo direito, pela justiça, pela ordem. E quando eu falo isso, é em todos os assuntos. Eu não estou falando aqui de política, não. Eu estou falando no dia a dia de cada um. É no nosso dia a dia que a gente sai para o trabalho, dentro das nossas casas. Essa é uma realidade da vida. Então nós temos a fé. Eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Jesus Cristo. Sangue de Jesus tem poder. Não, tudo bem, concordamos com isso. Mas e os teus atos? E as tuas ações? Será condigente? Será que a sua consciência, porque a minha meta hoje é falar sobre a consciência e a mente. Será que a sua mente ou a sua consciência, será que a sua consciência não tem consciência que você está sendo bruto, estúpido, está tratando mal? Eu vejo a pessoa sair de uma igreja, aí quando passa pelo outro que é de outra igreja, vira as costas, vira a cara, para não dar bom dia. E eu pergunto, que Deus é esse? Que consciência é essa? Não é Deus. Mas que consciência é esta? Que mente é esta? Por quê? São habitolados,
lavagem cerebral. Colocou na mente daquela pessoa, na consciência daquela pessoa, que aquilo tem que ser daquele jeito, e aquela pessoa se vendeu ao que não presta, aos maus conselhos, os maus ensinamentos. E é o que ocorre hoje com os adultos, inclusive dilacerando as nossas crianças, dilacerando a mente de crianças inocentes. Porque na medida que eles vão caminhando, crescendo, no meio dessa balbúrdia toda, eles também vão seguindo o mesmo caminho. Está muito difícil recuperarmos. Porque não depende só de mim, depende de mim, depende de você, depende de outro você, de você, de você, de você, de todos nós. Isso não custa nada e nem vai te envergonhar. Que coisa boa é você chegar num ambiente e você olhar o sorriso das pessoas de alegria porque você está ali. E é triste quando você chega num lugar, a pessoa te olha de lado, não te dá nem confiança, porque denigre, a sua presença não é benquista. Falo isso por experiência própria. Porque, apesar de já estar no fim da vida, ainda me sinto muito alegre, muito satisfeito. Porque onde eu chego, eu vejo no sorriso das pessoas, no abraço que as pessoas dão, a felicidade. E eu sou mais feliz ainda, porque eu sou uma pessoa pobre, eu trago as mãos calejadas e não tenho vergonha, não. Não tenho vergonha, não. Antigamente eu me envergonhava, eu tinha vergonha de dar um bom dia às pessoas e pegar na mão das pessoas, porque eu sentia os calos da minha mão, então eu ficava envergonhado. E não, minhas mãos são calejadas. Hoje não. Hoje isso para mim é um orgulho. Muitos dizem, Rolando, você não deve dizer isso não. Eu não tenho esse negócio comigo, não. Então é preciso que haja essa consciência, que você pare e pense sobre isso, sobre a mente, a consciência e o que tentam colocar na tua cabeça. Se eu disser a você, fulano, Maria, olha, esse isqueiro aqui, ele é amarelo, mas se você passar um bombril nele, vai ficar branco. Vai pensar, mas aí sim é hora de você analisar se aquilo é possível ou não. Se você é assim, José, aí, vamos lá naquela loja comprar, você entra, compra, dá uma nota lá, eu chego e começo a conversar com você, e aí eu tiro alguma coisa de lado e assim a gente enrola o caixa. Analise primeiro se isso está certo. Se eu disser para você, olha, vai lá na casa daquele fulano leva isso, isso, isso para aquele fulano. Analise se você está certo, se está certo você fazer aquilo. Analise tudo que você vai fazer, tudo aquilo que te pedirem, tudo aquilo que conversarem, tudo aquilo que tentarem colocar na sua cabeça. Pense antes, você sozinho ou sozinha, pesquise sobre aquilo ou sobre aquela pessoa. Não tome atitude, não vá acreditando, não acredite em mim. Eu estou pedindo, não acredite em mim. Procure a realidade. Você tem o livre-arbítrio. É você que decide o que deve ou não ser feito. Então, que possamos colocar a nossa mente, a nossa consciência em primeiro lugar, para que ela possa gerenciar a nossa mente e para que nós possamos realmente, quando dissermos a palavra fé, nós saibamos realmente a quem realmente merece a nossa fé. Porque em Deus é obrigação de todos acreditar em Deus. Aquele que não acreditar em Deus, ele não vive, ele vegeta. Que talvez
Talvez aquele que não acredita em Deus, talvez ele seja mais certo do que aqueles que são beatos. Porque pelo menos aquele ali não faz mal a ninguém, ele vive a vida dele, não faz mal a ninguém, vive o canto dele. É difícil a gente encontrar uma pessoa que não acredita em Deus. Mas os que não acreditam, pelo menos que eu conheço, uma meia dúzia, que não acreditam em Deus. Não adianta falar em Deus, não adianta falar em espírito, não adianta falar em nada que ele não acredita. É ateu mesmo. E, no entanto, eu perguntei a um deles, mas se você não acredita em Deus, não acredita em nada, e por que você procura sempre cobrar das pessoas as coisas certinhas? E às vezes eu conversando algumas palavras, ele diz, você não deve dizer isso não, isso fica feio. A pessoa não deve usar esse palavrão não. Mas não, você não acredita em Deus, por quê? Porque não acredito naquilo que vocês acreditam, não quer dizer que eu tenho que fazer as coisas erradas. Então isso aí eu já fico na minha. Já é mais, é mais, é mais um aprendizado. Eu ver um ateu que não acredita em Deus, mas que gosta das coisas certinhas, aí eu pergunto, e agora? Dizer o quê? Então, meus amigos, vou por 46 minutos. Eu sei muito bem que ninguém gosta de nada longo, mas o que nós gostaríamos realmente de deixar explícito é que saibam gerenciar a sua mente, gerenciar a sua consciência. Aproveite, né? Aproveite enquanto você tem consciência para julgar aquilo que a sua consciência te aconselha. Que se cada um de nós notarmos, e se você nunca pensou nisto, na hora que vocês forem deitar e dormirem, pensa sobre o que eu vou dizer agora. Nós somos dois. Muitos me perguntam por que eu uso plural quando eu digo nós. Nós. Vocês podem notar que eu escrevo muitos nós, sem que eu estou me dirigindo eu, né? Mas eu digo nós. Essa é uma outra explicação que eu gostaria de dar, e vocês fazem o teste aí. Observem. São pequenas coisinhas que ninguém observa. Mas no momento que eu disser isto, vocês vão passar a analisar, observar e chegar a uma conclusão. Aí você vai notar o porquê que eu, quando digo eu me refiro nós. Observe, principalmente quando vocês forem deitar, que é um momento de reflexão, um momento que você fica pensando, em vez de pensar no namorado, na namorada, né? Tira um momentinho para refletir. E cada pessoa, são dois em um só. São dois. E aí é que está o grande trunfo. Quando você toma uma decisão, ou quando você pensa alguma coisa, não é só você que está pensando. Pode notar, quando você toma uma decisão, observe esse pedacinho que eu quero me referir. Eu vou me levantar e tomar água. Você está deitado. Eu vou levantar e tomar água. Pode notar que um outro lado diz assim, acenda a luz e vai com cuidado. Eu vou tomar água, mas o outro lado está dizendo, acenda a luz, ou vai com cuidado. Ou se você for no escuro, o outro lado está dizendo assim, vai devagar. Um outro lado está te alertando. Tudo que você for fazer, você toma decisão, mas tem um outro lado que te alerta de alguma coisa. Se for tirar dinheiro na rua para pagar as coisas, aí tem o outro lado diz, cuidado com o ladrão que tá. Cuidado. Ó, que você enfia a mão na cara para pagar, o outro lado vem e avisa, cuidado, hein? Tem ladrão aí na área. Tudo. Não existe nada que você vai fazer
que você tem o segundo eu que te avisa de alguma coisa e te alerta. Isso faz parte da consciência que transmite esse alerta para você. Então nós somos dois em um só. Por isso que eu uso muito o plural. Quando eu me refiro a alguma coisa, eu falo nós. É justamente por isso. Porque quando eu vou fazer alguma coisa, eu penso muito. O outro lado diz, olha, vai com cuidado. Nesse momento que eu estou falando aqui, o outro lado está dizendo, cuidado com as palavras que você vai falar. Ele está sempre me alertando. Às vezes eu xingo ele e tudo, mas não se importa. Já sabe o meu jeito de ser. E isto é para ricos e pobres. Porque o que nós vemos de pessoas... Quando eu falo rico, eu quero me referir àqueles que já têm uma vida melhor, que não precisam batalhar tanto. E muitos já ganham muito bem, já são aposentados, ganham muito bem, pode fazer o que bem quer. Mas o que eu digo aqui é para ricos e pobres. E o que eu vejo de pessoas de dinheiro sendo um troglodita é demais. O que eu vejo de pessoas com dinheiro, com a mente deturpada para o mal, é demais. Então esse mal que afeta a nossa consciência, que afeta a nossa mente, não afeta só do pobre, não. É o do rico. E o do rico ainda é pior. Porque como ele tem poder, tem tempo para armar as armadilhas, a função dele é cada vez mais pegar aqueles mais frágeis de mente, aquele que precisa trabalhar no seu dia a dia. Então o que essas pessoas jogam? Jogam o sofrimento daquela pessoa como arma para insuflar a pessoa ao mal, para dominar a mente daquela pessoa. E por isso nós vemos hoje várias pessoas entregues ao que não presta, acreditando em mentiras, com a mente dominada, a consciência dominada, adormecida, e não tem condições de se reabilitar. Nós poderíamos passar aqui o resto da noite falando outros exemplos da consciência, da mente e da fé. Mas vamos encerrar por aqui e valorizemos mais a nossa fé. Porque a fé que você diz que tem em Deus quase que é igual àquela que você, quando acredita nas coisas erradas e coloca na sua cabeça, você aceita. Porque se você aceita fazer o errado, defender o que é errado, é porque você está acreditando, está se dedicando. Então você está tendo fé. Aí eu digo, essa é a fé? Será que Deus merece esse tipo de fé? Porque aquele que tem fé em Deus, acredita em Deus, ele não aceita nada errado. Principalmente quando ele sabe que está errado. Isso é fácil. Agora eu quero me dirigir, em particular, já encerrando por cá, quero me dirigir a você, seja rico ou pobre. Não se envergonhe de reconhecer teus próprios erros, porque ninguém sabe. É só você que sabe. É só você que pode consertar você mesmo. É você. Isso é um direito seu. Ninguém tem o direito de te obrigar. A gente pode dizer o que está sendo feito errado. Agora, só você que pode realmente se reabilitar para você mesmo. E eu desafiaria a qualquer um, se ele tiver coragem depois ele confessar. Porque não adianta nada eu fazer um desafio, a pessoa fazer e depois não ter coragem de confessar que deu certo. E ele ficar quieto. Você que insufla
ao mal, seja qualquer tipo de mal, coisa errada. Muda seu conceito por 30 dias e passa a defender o bem, passa a defender o amor, a união e passa a abandonar aquilo que é errado. Durante 30 dias você faz isso. E nesses 30 dias você observa como alguma coisa muda na sua vida, dentro da sua casa, na sua saúde, enfim, com quem você se dá, com quem você lida no seu dia a dia. Durante 30 dias você se dedica ao bem, à união, limpa a cabeça da maldade. Se fulano está errado, está errado. Não vou passar a mão na cabeça. Pronto, acabou. Durante 30 dias você faz esse teste e vê se a sua vida não muda para melhor. Uma paz mais tranquila, você vai dormir mais tranquilo, você não vai ter mais preocupação. Porque todo aquele que pensa no mal, principalmente nessa era que nós estamos atravessando agora, né? Vai dormir pensando, com raiva do Alvarino, que o Alvarino defende a verdade, a justiça e a ordem. Aí vai dormir com raiva, acorda com raiva, doido para olhar o que o Alvarino escreveu, e fica tinhoso da vida, ou tinhosa da vida. Aí, vocês estão perdendo tempo, enquanto vocês estão ficando morrendo de raiva, gastando a sua saúde, eu estou nem aí, eu estou rindo e brincando, porque eu tenho a minha consciência tranquila, a minha mente coesa com aquilo que eu faço. Que eu não estou prejudicando a ninguém e nem levando ninguém a ser prejudicado. Então faça esse teste por 30 dias e depois responda para você mesmo. Eu não estou querendo que me responda, não. Eu faço isso para você provar para você mesmo como você pode modificar. E dizer a todos, a alto e bom som, todos sabem que minha página é pública. Todos podem entrar ali e ver. E até escrever. Né? Não sou santo. Eu tenho um erro que eu cometi há muitos e muitos anos atrás. Um erro que naquela época não era nada demais. Era uma coisa tão normal na época. Mas que esse erro me castiga até hoje. E enquanto vida tiver, vai me castigar. Também é o único erro que se alguém vir aqui de público falar, não precisa falar, eu já estou falando. Mas é o único erro que eu tenho. E não tenho medo de dizer. E isso que eu estou fazendo aqui, essas palavras que eu estou dizendo aqui, não é de hoje só porque eu já estou velho, não. É desde minha juventude. Pode andar por onde eu vivi, convivi, morei. Se alguém tem isso para falar da minha vida, dos meus procedimentos, eu dou endereço por onde vivi, morei, passei, trabalhei. Talvez hoje eu seja mais estúpido do que naquela época. Porque hoje, infelizmente, eu lido com pessoas, porque às vezes têm poderes monetários, acha que pode sobrepujar um operário. E isso jamais eu aceito. Eu coloco eles no devido lugar deles. Não brigando, mas falando a verdade. Isso é um direito que ninguém me tira e eu não aceito. E ninguém deve aceitar. E eu desafio essas próprias pessoas a me mostrar algo que possa esticar o dedo na minha cara. E isso é desde jovem, desde os meus 18 anos. Eu digo 18 anos, porque até 18 anos eu fiquei perdido, sem noção de um segmento, de um caminho a seguir, devido às dificuldades financeiras daquela época. Foi uma época que eu
vivi pelas ruas. Mas não tem arrependimento, não. Hoje eu valorizo os meus calos na mão. Porque eu conheço o lado de lá e o lado de cá. Hoje eu agradeço a Deus pelas minhas mãos calejadas. E lá foi uma escola que eu aprendi muito. E exatamente por isto, por ver pessoas sofrendo, ainda nessa época de frio, quantas pessoas estão sofrendo. E eu conheço o que é dormir na rua. Debaixo de jornais, debaixo das marquises, as pessoas perversas passando, fazendo maldade. E é por isso que eu luto, até hoje, para que haja modificação do ser humano, para que possa realmente a consciência prevalecer, a mente poder prevalecer, evoluir, mudar esse mundo, mudar esse nosso país, mudar o nosso jeito de ser. É algo tão difícil que eu estou vendo. Ainda vamos levar ainda algumas décadas à decadência. Ainda vamos chorar lágrimas de sangue pelo sofrimento que está por vir, atingindo a tudo e a todos. Mas tudo culpa nossa. E já encerrando por aqui, eleva meu pensamento ao grande arquiteto do universo, Deus de amor e bondade, que abençoe a cada um de vocês, trazendo aos vossos lares as bênçãos, a proteção, a orientação para o seu dia a dia, para os enfermos que estão nos hospitais, para os enfermos que estão nas suas casas, sofrendo dores, eles possam ser socorridos. E que devemos sempre lembrar que quando estamos em cima da cama, doentes, já com esperança de morrer, e que elevamos, gritamos por Deus, e Ele nos socorre. E que agora, no momento que nós estamos bem de vida, trabalhando, que não devemos esquecer da hora dos sofrimentos, que nós passamos e gritamos por Ele. Quantos e quantos sofreram, padeceram, esperando a morte chegar. Mas Deus sendo gritado, gritado, gritado. E hoje as pessoas estão boas, mas hoje são os primeiros a defender o que não presta e dar valor ao que não presta e desprezar o que é bom e o que é certo. Então, mas que Deus possa continuar ajudando a cada um de vocês e que Deus te abençoe. Como diz as religiões, eu não prego religião nenhuma, mas que Deus te abençoe, que as três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em um só Deus de verdade, esteja com você, hoje e sempre. Durmam com Deus e nosso Senhor Jesus Cristo.